Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Estamos juntos uma vez mais para nossa reflexão sobre o assunto que estaremos conversando em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 27 de dezembro de 2025. Será o último sábado do ano e nossa última reunião, nossas últimas rodas de estudo bíblico deste ano de 2025. E nós estaremos encerrando esse ano falando sobre um personagem bastante controverso e bastante importante dentro da história dos filhos de Israel, no período em que eles viveram, conhecido na Bíblia como o período dos juízes. Falamos no sábado passado sobre Abimeleque, num primeiro enfoque. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse personagem. Ele não foi juiz em Israel, mas ele aparece no cenário exatamente depois que o seu pai, Gideão, desenvolveu o trabalho como um juiz de Israel, um bom trabalho. Gideão, que foi o 5º juiz de Israel. E aí surge Abimeleque. No sábado passado nós pensamos sobre Abimeleque, abordamos o seu trágico reinado. Ele se autodeclarou, se autoproclamou juiz sobre Israel, em um tempo em que o propósito do povo, o pedido do povo, as circunstâncias políticas e de gestão e de conversas e tratativas entre os israelitas não apontavam para o desejo do povo de constituir um juiz, à exceção apenas do episódio que marcou o trabalho feito por Gideão. Como ele fez um trabalho muito bom, os israelitas propuseram para ele que ele se colocasse como juiz sobre o povo, e Gideão rejeitou. E foi nessa brecha que um filho dele, Abimeleque, aproveitando a desistência do pai, e aproveitando a fama do pai, aproveitando a abertura que o povo de Israel deu para a possibilidade de se constituir um juiz sobre eles, Abimeleque entra por esse viés e ele acaba se autoproclamando rei. E a gente viu a forma como ele se fez rei no sábado passado, pensamos nisso. Eu resumo aqui para a gente finalizar as nossas considerações sobre Abimeleque hoje, mas eu faço apenas uma ligeira menção para a gente poder compreender o fechamento que vamos fazer hoje. O que Abimeleque fez? Ele era filho de Gideão com uma concubina de Siquém. As pessoas de Siquém, apesar de Siquém ser uma cidade que pertencia à tribo de Manassés, a geografia ali, o lugar onde Siquém estava, a cidade de Siquém estava, aquele lugar pertencia à tribo de Manassés. Apesar do lugar ser, portanto, do território que foi, por sorte, destinado à tribo de Manassés, os moradores de Siquém, eles não eram dos israelitas.
os siquemitas, como são chamados, como a gente fala deles, eles eram um dos povos cananeus, eram remanescente de um dos povos cananeus que os israelitas não expulsaram das terras. Portanto, eles eram cananeus, era um povo estranho, não era dos hebreus ou dos israelitas agora, não é? E, portanto, Gideão teve uma concubina de Siquém, e no seu relacionamento com essa concubina nasceu Abimeleque. Então, Abimeleque era filho de Gideão, mas filho também de uma concubina de Gideão, uma mulher que não fazia parte do povo israelita. E Abimeleque foi criado com a mãe, como era a cultura do tempo, não é? As mães, elas cuidavam dos filhos. Gideão teve algumas esposas. Com essas esposas, ele foi pai de 70 filhos. Mas Abimeleque não era filho de uma israelita, ele era filho de uma siquemita, de um povo estranho que habitava a cidade de Siquém. E ele então, quando da morte de Gideão, o seu pai, ele vai a Siquém e ele reúne o seu povo lá de Siquém, os siquemitas, um povo que não era dos israelitas, e ele faz uma campanha entre os seus compatriotas e o seu povo por parte de mãe, e esse povo se reúne, levado pela conversa de Abimeleque, e dá dinheiro, arruma dinheiro para Abimeleque. Com esse dinheiro, Abimeleque contrata mercenários, e esses mercenários fazem de Abimeleque um homem preparado o suficiente para poder lutar contra os seus 70 irmãos. E ele elabora um plano, vai até a cidade em que moravam os seus irmãos, e ele foi e envolveu os seus irmãos numa conversa, levou-os para fora da cidade e matou a todos eles, com a ajuda desses mercenários, à exceção do mais novo, Jotão, que conseguiu se esconder e não morre. Então Abimeleque fez o seu governo, assim ele se autoproclamou o governo com a ajuda dos moradores de Siquém. Jotão, esse irmão mais novo de Abimeleque, vai até Siquém, reúne essa gente, denuncia o que eles haviam feito. E essa denúncia era de que vocês fizeram um trabalho muito ruim e vocês elevaram Abimeleque a rei, mas ele vai, ao final, lutar contra vocês, e vocês irão lutar contra eles, e vocês acabarão um destruindo o outro. Jotão já havia dito isso. A Bíblia fala desse assunto como a parábola de Jotão, que está lá no livro dos Juízes, capítulo 8. Muito bem. Então Abimeleque é colocado rei, e ele faz um péssimo governo, e é o que nós vamos verificar nesta reflexão de hoje. E o tema que nós vamos abordar é que, falando de Abimeleque, nós devemos imaginar que os erros também podem nos ensinar algumas coisas para a nossa vida, para nos prevenirmos contra aquilo que é mal. O nosso texto de ouro, Salmo 119 e o verso 71. O poeta, quando escreve o Salmo 79, o verso 71, falando sobre o sofrimento que pode nos deixar lições boas, talvez até mesmo os sofrimentos causados por algum erro nosso, pode nos ensinar ou nos dar a pensar sobre alguma coisa de correção para a nossa vida. Foi nesse sentido que o poeta escreve no Salmo 119 e o verso 71, dizendo: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. O poeta aqui reconhece que ele só aprendeu
ele só conseguiu se voltar para Deus depois que o Senhor lhe permitiu passar por um sofrimento muito grande. A gente precisa aprender com os erros. E na introdução nós vamos, do nosso roteiro, vamos dizer que sobre errar, exatamente nesse aspecto. Sobre errar, há um pensamento que divide as pessoas em 3 grandes grupos. Um dos grupos é composto por os que aprendem com seus próprios erros. A sociedade é assim. Muita gente da nossa sociedade, das pessoas que a gente conhece, a gente verifica que elas erram e elas aprendem com seus erros. Mas há também um outro grupo, que são os que aprendem com os erros dos outros. Elas nem chegam a errar, mas observando o erro das outras pessoas que estão ao seu redor, elas mesmas tiram as suas conclusões e corrigem as suas rotas a tempo de não sofrer o dano por algum erro que possam cometer. Mas há um terceiro grupo que é composto por aqueles que nunca aprendem. Independentemente do grupo com o qual mais nos identificamos, uma coisa é certa: quem não aprende com os erros, próprios ou dos outros, carrega sobre si um volume de peso superior à sua capacidade e força. Nesses casos, o fim será sempre trágico e assustador. Foi o caso de Abimeleque. Para ter a certeza de que não teria seu reinado ameaçado, resolveu a questão da pior forma jamais imaginada. Matou a todos os seus irmãos. E eram 70 homens. Se não bastasse esse bárbaro crime, no final fez do seu escudeiro um criminoso também. Abimeleque ele constitui-se um péssimo exemplo de pessoa que não consegue aprender com os erros. Veja como ele intentou contra a casa de seu pai, contra os seus irmãos, e a ideia era matar a todos os irmãos, para que ele não sofresse nenhuma ameaça. E por que matar os irmãos? Porque veja só, ele se arvorou, ele se levantou para ser rei sobre Israel debaixo da proposta que o seu pai havia recebido, de que para que ele fosse rei sobre Israel, e depois dele os seus filhos, e depois os seus netos, e assim por diante. Abimeleque, ele recebeu para si essa palavra, e ele achou boa a ideia. Mas olha o risco que ele correria. Se ele se autoproclamasse rei, mas ele tinha 70 irmãos, que poderia ser, qualquer deles poderia ser, reclamar aquilo que foi proposto por seu pai, ser rei sobre Israel. Então, para não correr risco, ele conspira contra todos os seus irmãos. E a ideia era essa: eu mato os meus irmãos, fico sem concorrente. Ninguém vai competir comigo, ninguém vai se opor a mim, porque eu sou filho de Gideão. Gideão foi quem recebeu a proposta para ser rei, mas Gideão não quis, então eu aceito ser como filho de Gideão. Com os seus 70 irmãos fora do páreo, ele estaria tranquilo, sem oposição, foi o que ele pensou. E ele, para eliminar os seus irmãos, esse já foi um plano extraordinariamente macabro, mau. E para levar a efeito esse plano, ele comete uma outra maldade, um outro erro. Ele apregoa ao seu povo, que era um povo cananeu, pagão, ele vai lá e faz uma campanha, arrecada dinheiro. O texto vai dizer que ele conseguiu 70 moedas de prata, que eu não sei exatamente quanto de dinheiro era isso, falando em valores de hoje, mas era bastante dinheiro. E com esse dinheiro ele contrata mercenários, pessoas vagabundas, pessoas sem moral, sem valor, pessoas sem ética,
pessoas que se entregavam por qualquer coisa, pessoas más. Então veja a índole do rapaz. Ele faz uma campanha, ele chantageia o povo dizendo: olha, se vocês não me apoiarem para ser rei sobre vocês, os meus 70 irmãos vão ser reis sobre vocês, vão ser rei. E olha, e vocês não vão suportar e tal. O povo aqueceu, o povo cedeu e lhe deu dinheiro. E com esse dinheiro, então, ele contrata pessoas maldosas. E com essas pessoas, ele estava no meio do caminho. Ele vai à cidade de seu pai, onde moravam os seus irmãos, 70 irmãos. Ele reúne os seus irmãos, convida os seus irmãos, como que alguém que quisesse trazer uma palavra boa aos seus irmãos. E, na verdade, ele armou uma emboscada. E quando eles chegaram ao lugar que ele já tinha planejado, junto com os mercenários que ele tinha contratado, esses mercenários saem das suas emboscadas e matam a 69 desses 70 irmãos. Foge um, Jotão, que não foi morto. Então veja que coisa horrível. Só da gente ler o episódio, a gente fica assim constrangido, causa asco, repugnância. Mas essa era a índole de Abimeleque. Essa era a índole desse homem, que ele, com um erro, ele pratica outro erro, que pratica outro erro, que pratica outro erro, e ele vai encerrar sua vida praticando outros erros. Nunca aprendeu com os seus erros. E a gente propõe para a gente pensar: os erros também nos ensinam, deve nos ensinar. Se não aprendermos com os nossos erros, é porque nós somos pessoas absolutamente brutas. No capítulo 9 do livro dos Juízes, a gente vai fundamentar essa nossa introdução, confirmando que ele morreu numa prática de crime, por uma prática de crime que ele ensinou alguém a ser criminoso. Ele entra para a história do povo de Israel como um homem criminoso, e ele morre como um homem criminoso. Ao encerrar a sua vida, ele fez do seu próprio escudeiro, do seu próprio pajem de armas, do seu próprio companheiro que o acompanhava, ele fez do rapaz um criminoso contra ele próprio. Veja como Abimeleque nada aprendeu. E no capítulo 9, versos 53 e 54, falando do final da vida de Abimeleque, quando ele estava lá numa torre, ao pé de uma torre, para incendiar a torre, para queimar, matar todos os que estavam abrigados nessa torre, uma mulher lá de cima joga uma pedra, e a pedra foi certeira, caiu na cabeça dele. Ele foi ferido de morte, e nessa sua ferida de morte, ele chama o seu moço, ele teve força e voz ainda para chamar o seu moço, e diz: olha, tire a tua espada e me mate com ela, para eu não ser ainda um homem de quem vai se dizer que foi morto por uma mulher. Isso está no verso 54 do capítulo 9 do livro dos Juízes. E de fato, o moço lhe obedeceu. O rapaz que estava com ele tirou da sua espada e o atravessou, diz o texto, e ele morreu. Repito aqui para a gente seguir: um homem que começa a sua vida pública praticando um crime mais que hediondo, um crime bárbaro, impensável. E ele praticou durante os seus 3 anos de reinado, ele praticou inúmeros outros crimes, inúmeros outros erros, mas não aprendeu com nenhum desses erros. E ele morre sob a execução de um erro que ele ensinou para o seu pajem de armas. Ele morreu fazendo do seu escudeiro um criminoso. Tira a tua espada e me mate.
foi a última ordem que ele deu para o seu pajem de armas. E a última ordem foi fazer do rapaz um criminoso. Que horrível, né? Que história terrível. Na reflexão, vamos dizer que a estratégia maligna de Abimeleque, matar a todos os seus irmãos, não foi bem sucedida por um pequeno detalhe. Um de seus irmãos fugiu à matança sem que Abimeleque o percebesse. E a gente vai dizer que sempre foi e continuará sendo assim. A maldade, por melhor que seja seu planejamento, sempre deixará um detalhe à mostra. Sempre haverá um ponto frágil em todo o planejamento da maldade, cujo ponto frágil se levantará em algum momento e eliminará aquele que planejou a maldade. Fora do alcance da mão de seu irmão, Jotão reúne os moradores de Siquém e profere uma estranha parábola, cuja mensagem final era: vocês apoiaram e estabeleceram Abimeleque rei sobre vocês, mas ele vos será como um espinheiro, e o resultado será desastroso para todos vocês. Abimeleque vos consumirá, e vocês consumirão a Abimeleque. O que nós estamos aqui a dizer é que dos 70 irmãos contra quem Abimeleque intentou para tirar-lhes a vida de todos, um deles, Jotão, o mais novo, conseguiu fugir, escapou. Esse rapaz, Jotão, irmão de Abimeleque, ele vai a Siquém, consegue reunir o povo, e ele fala com o povo. Diz: olha, o que vocês fizeram não está certo. Vocês ajudaram Abimeleque e praticaram um terrível assassinato. Ele fez um trabalho horrível contra inocentes, apenas pela vaidade de se autoafirmar rei sobre vocês. Mas olha o que vai acontecer. Isso não vai dar certo. Ele vai ser como um espinheiro contra vocês. E vocês vão ser uma pedra no caminho de Abimeleque. Não vai dar certo. Ele não vai ser feliz como rei de vocês. E nem vocês serão um povo feliz tendo Abimeleque como seu rei. Isso está lá na parábola que Jotão faz, aqui no capítulo 9, do verso 7 até o verso 21. Jotão, esse irmão mais novo de Abimeleque, foi lá e falou, diz: olha, vocês fizeram uma coisa muito errada, e o erro de vocês vai se virar contra vocês mesmos. Não vai ser bem sucedido o reinado de Abimeleque. Ao final, vocês se levantarão contra ele, e ele vai resistir vocês, ele vai perseguir vocês, ele vai matar muitos de vocês. E na sequência 1 nós vamos dizer que o período de atuação dos juízes na Bíblia é descrito como um lapso de tempo em que por diversos períodos os israelitas foram subjugados, maltratados e expoliados por povos estrangeiros, adoradores de ídolos que eles os tinham como seus deuses. Entretanto, o ocorrido com eles debaixo da liderança de Abimeleque foi bem diferente. Abimeleque não lhes era estranho. Abimeleque era um deles, era filho de Gideão. Muito pelo contrário, ele era filho de Gideão, que foi um excelente juiz sobre Israel. Nesse caso, Abimeleque é o que pode ser chamado de fogo amigo. Quer dizer, foi alguém que se levantou contra Israel para manchar a história de Israel, para colocar muita coisa a perder entre os israelitas, sendo do povo israelita, porque ele era filho de Gideão. Gideão era da tribo de Manassés. E apesar de Abimeleque ser um israelita, sua ambição o fez um violento líder que se impôs sobre Israel e lhe causou muito dano. A gente, no capítulo 9 do livro dos Juízes, a partir do verso 55, que nós citamos aí, que vai falar sobre a morte de Abimeleque, não é? Vendo, pois, verso 55, os homens de Israel
que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. O texto traz aqui o número redondo, mas a gente sabe que um desses 70 irmãos escapou. O verso 57 do capítulo 9 encerra a informação dizendo: como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. A maldição de Jotão é a parábola que ele contou. E a gente, só para lembrar aqui, quando Jotão foi falar com o povo de Siquém, ele contou uma história, fez uma ilustração que o texto chama como uma parábola. E ele chegou, reuniu o povo de Siquém, e ele contou uma história dizendo assim: olha, certa ocasião, as árvores resolveram se reunir e elegeram um rei sobre elas. Mas quem seria rei sobre elas? Aí chamaram a figueira. Eu vou sintetizar. A figueira não quis. Aí chamaram a videira. A videira também não quis. Aí chamaram outras árvores boas e elas também não quiseram. Aí as árvores chamaram o espinheiro. E o espinheiro aceitou, diz: eu vou. Veja, o espinheiro. Veja que o espinheiro não produz sombra, não produz fruto. O espinheiro não produz nada que é bom. Então, o espinheiro aceitou. Mas o espinheiro foi como um laço sobre as árvores. Porque o espinheiro não pode produzir nada de bom. E essa parábola de Jotão é para dizer que Abimeleque seria como um espinheiro. Ele não ia produzir nada de bom. E de fato, como ele não produziria nada de bom, o próprio povo que o elegeu haveria de se levantar contra ele. E foi o que aconteceu, que a gente acabou de ler aqui. O próprio povo levantou-se finalmente contra Abimeleque. Abimeleque fez um trabalho primeiro contra uma cidade. E se você ler o capítulo 9 todo, você vai ver que ele levantou-se contra o povo, e o povo quis resistir-lhe, mas ele foi muito forte, muito violento. E o povo se abrigou numa torre. E na torre dessa cidade, ele ateou fogo na base, embaixo, na entrada, e matou todos os que estavam na torre. Na segunda vez que ele se levantou contra o povo outra vez, o povo fez, numa outra cidade, o povo fez o mesmo, também recorreu a subir numa torre, num lugar alto. E ele veio para fazer a mesma coisa. E quando ele estava aqui na base da torre, uma mulher lança lá de cima uma pedra que lhe atinge a cabeça, e ele, ferido de morte, pede para o seu guarda de armas lhe atravessar com uma lança, e ele morre. É isso. Ele se levantou contra o povo, e o povo se levantou contra ele, e ele acabou morto. É assim. Cumpriu a parábola de Jotão, de que eles haveriam de se autodestruir. Abimeleque fez muito dano sobre Siquém, e os siquemitas acabaram matando a Abimeleque. Muito bem. Na reflexão 2, a gente propõe para a gente pensar o seguinte: o povo de Deus sempre foi conduzido por mãos de algum líder. Sempre foi assim. A sociedade humana nunca foi diferente, e o povo de Deus, como uma sociedade, como uma comunidade, sempre se conduziu com a mão, com a liderança, pela liderança de algum líder. Muitos desses líderes foram líderes honrados, fazendo o melhor para o povo, a despeito de terem sido desprezados e sofrerem muito. Alguns desses líderes até foram mortos, mas não se afastaram do que era certo. Tantos outros, porém, desses líderes fizeram o oposto. Além de fazer um péssimo trabalho, ao se depararem com a reprovação de suas atitudes, induziram o povo a se amotinarem e a lutarem em defesa deles próprios. O resultado dessas revoltas sempre foi dor
para o povo. A gente chama aqui o profeta Jeremias nessa palavra bastante emblemática, bastante oportuna, contudo. Capítulo 17 de Jeremias, verso 5. O Senhor diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, para a gente pensar, nós já temos falado isso em tantas vezes. O povo de Deus sempre lutou, mas não lutou como a iniciativa de lutar contra alguém. Mas o povo de Deus sempre lutou para se manter, para poder sobreviver, para poder se defender de ataques estrangeiros, ataques de inimigos. E todas as vezes que o povo de Deus venceu, a vitória foi de maneira extraordinária, inexplicável. Porque o povo de Deus sempre venceu pela mão do Senhor. A vitória da igreja é sempre resultando da graça de Deus sobre a igreja. Nunca é pelas estratégias da igreja, pela potência da igreja, pela sabedoria dos seus líderes, pelo braço. Por isso, o profeta Jeremias chama isso de braço. Faz da carne o seu braço. Quer dizer, faz da sua própria capacidade o seu poder de resistência. Jeremias diz, Deus diz através do profeta Jeremias: as pessoas que pensam assim são malditas. Não é? Essas pessoas, o sucesso delas, aquelas que confiam no seu braço, elas podem até aqui ou ali conseguir alguma coisa, como Gideão conseguiu, como Abimeleque conseguiu. O seu primeiro intento ele conseguiu. Criou as suas artimanhas, aliciou pessoas, recolheu dinheiro para a maldade e prosperou, deu certo. Ele foi lá, matou seus irmãos, se autoproclama rei, e ele fez muitas barbaridades. E isso, o resultado disso é o que a gente tem aí na sequência 2. Apesar da maldição resultante de um erro nosso ou da nossa liderança, por uma consequente ação desconexa da orientação do Senhor, como foi o caso das atitudes erradas de Abimeleque, o Senhor nos assegura que, ainda que em meio à dor e ao sofrimento decorrente da desobediência, podemos sobreviver na fé e na esperança que o Senhor não nos deixará. E o profeta Jeremias chama aqui a árvore, a tamargueira, no deserto como símbolo das vitórias em meio às lutas. A tamargueira no deserto. A tamargueira é uma árvore solitária. Se você consultar, você vai ver. Você não encontra a tamargueira numa mata densa, fechada. A tamargueira é típica do deserto, uma árvore solitária. Uma árvore que vive, ela é resistente, porque ela sobrevive apesar das altas temperaturas do deserto durante o dia, ou das baixíssimas temperaturas do deserto durante a noite. Mas ela vive ali, sozinha ali. Tamargueira no deserto. Solitário é aquele que vive afastado do Senhor. Horas ele tem alguém que lhe dá apoio, horas ele acaba sozinho, distante. Na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que Abimeleque poderia ser bem sucedido. Veja, eu gostaria que você pensasse. O pai dele, Gideão, havia colocado o povo de Israel em segurança, uma segurança que durou 40 anos. Ele poderia ter sido um homem bem-sucedido, mesmo não sendo os planos ali, o povo viver com um rei sobre eles. Mas se ele tivesse feito as coisas da forma certa, se ele tivesse feito um trabalho de respeito, de temor a Deus, de cuidado, para poder manter o povo organizado, temendo a Deus, ele poderia ter feito um trabalho bem sucedido. Mas o reinado dele não deu certo.
por causa da sua rebelião e por causa do seu orgulho. Verso 19 do capítulo 9 do livro dos Juízes, para a gente concluir, o último texto que vamos ler diz assim: se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal. Jerubaal era o mesmo Gideão, é o segundo nome de Gideão. E com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Jotão está dizendo para os homens de Siquém, diz: olha, se vocês fizeram um trabalho santo, se alegrem. Eu não vou fazer juízo sobre vocês. O trabalho de vocês vai denunciar se foi um trabalho bom ou ruim. Claro que tinha sido ruim, mas Jotão deixou para que eles analisassem. Se vocês fizeram um bom trabalho, levando Abimeleque a rei sobre vocês, sobre todo Israel, tudo bem, o resultado vai mostrar que vocês fizeram o que é bom. Agora, se vocês não fizeram o que é bom, também o resultado vai aparecer. É assim. Sempre que nós fazemos aquilo que contraria o propósito de Deus, de maneira violenta, de maneira contrária aos princípios do Evangelho, podemos até ter sucesso em princípio, mas o final não será bom. Mas apesar de tudo, devemos aprender e prestar atenção com aquilo que nós fazemos e que não dá certo. Devemos aprender com os nossos erros. E na conclusão nós vamos dizer: os erros também podem nos ensinar. Tudo depende de nossa boa fé e as intenções do nosso coração. Podemos fazer alguma coisa que seja errada, mas fazer de boa fé, com boa intenção, e não por maldade. Quando fazemos o erro como resultado da nossa própria maldade, o resultado fatalmente será desastroso para a nossa vida. Que possamos aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros e seguir, tocar a vida, sempre pensando que a nossa vida depende da aprovação de Deus para tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!